Shalom, essa é a série Em Busca da Verdade, episódio de número 3. Como saber se aquilo em que acreditamos é verdade? Você acredita que aquilo em que você crê é verdade? Parece uma pergunta simples e boba, correto? Mas agora pense um pouco mais profundamente. Como você sabe? Como você sabe que a sua religião está certa? Como você sabe que a interpretação que recebeu da Bíblia está correta? Como você sabe que a experiência espiritual que teve veio realmente de Deus? E se você nasceu em outro país, talvez você tivesse aprendido outra religião, correto? Talvez você tivesse recebido outras respostas. Então, eu quero fazer uma pergunta ainda mais difícil. Você acredita naquilo que acredita porque investigou, examinou as Escrituras ou porque foi ensinado a acreditar? Pense nisso. Eu sou Edson Ponciano e esta é a série Em Busca da Verdade. E hoje nós vamos entrar em um território que pode incomodar praticamente todos nós. Porque eu quero questionar apenas a crença dos outros, quero questionar também as nossas próprias crenças. E existe uma diferença enorme entre questionar uma ideia e atacar uma pessoa. Aqui nós vamos questionar ideias. A Bíblia, inclusive, apresenta um princípio muito interessante em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. O texto orienta dizendo o seguinte: examinai tudo, retende o bem. Perceba o que isso significa, examinar. Não aceitar automaticamente, não rejeitar automaticamente, examinar e depois reter, tirar para você aquilo que é bom. E isso nos leva a uma pergunta: será que a fé verdadeira precisa ter medo de perguntar? Ou será que perguntas sinceras podem fazer parte da própria busca pela verdade? Agora vamos trazer essa questão para a nossa realidade. E imagine uma pessoa que nasceu em uma família católica. Desde criança ela aprendeu a rezar, aprendeu a determinadas doutrinas, aprendeu determinadas interpretações sobre Deus, Jesus e a Bíblia. Agora imagine outra pessoa que nasceu em uma família evangélica. Ela recebeu outros ensinamentos, outras interpretações, outras práticas. E agora imagine uma terceira pessoa que nasceu em uma família espírita. Ela recebeu uma visão diferente sobre Deus, Jesus, Espírito e existência. As três pessoas podem ser sinceras, as três podem acreditar profundamente, as três podem amar a Deus, mas existe um grande problema. Se elas receberam respostas diferentes, como podemos descobrir qual dessas respostas está mais próxima da verdade? E aqui entra uma ideia associada a Sócrates. Sócrates ficou conhecido, entre outras coisas, pela importância que dava ao questionamento, a perguntas, em vez de simplesmente aceitar uma afirmação. Ele fazia perguntas.
E perguntas aparentemente simplesmente podiam revelar que uma pessoa tinha certeza sobre algo que, na verdade, nunca havia examinado profundamente. Talvez esse seja um dos maiores problemas do ser humano. Não é apenas acreditar em coisas falsas, é ter certeza demais sobre coisas que nunca investigamos. E agora eu quero fazer essa pergunta para você. Quantas das suas crenças você realmente investigou? E quantas simplesmente recebeu? Porque talvez a busca pela verdade comece exatamente quando temos coragem de fazer essa distinção. Agora vamos avançar um pouco mais. Existe uma passagem muito conhecida no Evangelho de João, capítulo 8, onde Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase é muito forte, mas existe uma pergunta que quase nunca fazemos. Como podemos conhecer a verdade? Por que dizer que devemos buscar a verdade é uma coisa, né? Descobrir como distinguir verdade de erro é outra completamente diferente. E aqui a filosofia pode nos ajudar. Platão, discípulo de Sócrates, dedicou grande parte de seus escritos a questões relacionadas ao conhecimento, à realidade e à diferença entre aquilo que parece verdadeiro e aquilo que realmente é. E isso nos leva a uma reflexão muito importante. Aquilo que parece verdadeiro necessariamente é verdadeiro, não significa. Nem sempre uma coisa pode parecer verdadeira para nós e mesmo assim está errada. Durante séculos, seres humanos acreditaram em determinadas explicações sobre o universo que posteriormente foram questionadas ou abandonadas. E isso não significa que essas pessoas eram necessariamente ignorantes. Significa que o conhecimento humano pode ser limitado. Essa é a verdade. Agora pense na religião. Uma pessoa pode ter uma experiência espiritual extremamente forte e real. Pode sentir paz, pode chorar, pode sentir uma presença ali do seu lado, pode interpretar aquilo como uma resposta de Deus. Mas será que uma experiência pessoal por si só consegue provar exatamente de onde aquela experiência veio? Essa pergunta não significa desrespeitar a experiência de ninguém, de forma alguma. Significa apenas separar a experiência de interpretação. Eu posso ter uma experiência e depois posso interpretar essa experiência. Mas a minha interpretação pode estar correta ou pode estar errada. Isso vale para religiosos e não religiosos, é geral, é universal. Vale para cristãos, católicos, evangélicos, espíritas, agnósticos, ateus. Todos nós podemos interpretar a realidade de maneira equivocada. Somos falhos. E é justamente por isso que precisamos ter humildade intelectual. A própria Bíblia apresenta outro princípio interessante. Em Atos, capítulo 17, encontramos os bereanos. Eles ouviam aquilo que Paulo ensinava, mas examinavam as escrituras para verificar se aquilo realmente era verdade. Isso é extraordinário.
eles não simplesmente rejeitavam Paulo, mas também não aceitavam tudo cegamente. Eles verificavam, e talvez exista uma lição importante aqui. Você pode respeitar uma pessoa sem aceitar automaticamente tudo aquilo que ela diz. Você não precisa aceitar tudo. Você pode respeitar uma religião sem abandonar a capacidade de questionar. Você pode amar a Bíblia, pode, e ainda estudar profundamente diferentes interpretações sobre ela. E você pode acreditar em Deus e reconhecer honestamente: eu ainda tenho perguntas. Isso não necessariamente é falta de fé. Pode ser o começo de uma investigação sincera. Mas agora chegamos a uma questão ainda mais delicada. E se a nossa interpretação estiver errada? E se aquilo que chamamos de verdade for apenas aquilo que aprendemos a chamar de verdade? É aqui que a nossa investigação fica realmente séria. Você entendeu? Imagine agora que você descubra amanhã que uma crença que carregou durante toda a sua vida estava errada. O que você faria? Mudaria de opinião? Ou tentaria encontrar argumentos para continuar acreditando? Essa pergunta revela algo muito profundo sobre nós mesmos. Às vezes, nós não defendemos uma ideia porque temos certeza de que ela é verdadeira. Nós defendemos porque aquela ideia faz parte da nossa identidade. E quando alguém questiona a nossa crença, parece que está questionando quem somos, não é verdade? Talvez seja por isso que discussões religiosas se tornam tão intensas e até mesmo guerras. Não estamos discutindo apenas ideias. Muitas vezes estamos defendendo a nossa própria identidade. Mas existe uma pergunta que eu gostaria que você levasse para casa. Você quer descobrir a verdade? Você quer descobrir a verdade? Ou quer apenas confirmar aquilo que já acredita? Porque são duas coisas completamente diferentes. Se eu quero confirmar aquilo que já acredito, vou procurar apenas argumentos que concordem comigo. Mas se eu realmente quero descobrir a verdade, preciso estar disposto a encontrar algo que contradiga aquilo que penso. E isso exige coragem. Provavelmente muita coragem. Porque talvez a verdade não seja exatamente aquilo que gostaríamos que fosse. Agora eu quero voltar a pergunta do início. Como saber se aquilo em que você acredita é realmente a verdade? Talvez não exista uma resposta simples, mas podemos começar fazendo algumas perguntas. De onde veio essa crença? Quais são as evidências? Existem outras interpretações possíveis? Eu já examinei argumentos contrários? Estou acreditando porque investiguei ou porque fui ensinado? E principalmente, se eu descobrir que estou errado, terei coragem para mudar de opinião? Agora quero saber de você. E eu quero que você participe de verdade. Não responda simplesmente minha
religião. Minha religião é a verdade. Não simplesmente assim. Explique por quê. Qual é a principal razão que faz você acreditar que aquilo em que acredita é verdadeiro? É a Bíblia? É uma experiência pessoal? É a razão? É a tradição? É a sua família? É algo que você vivenciou? Ou existe outro motivo? Explique. E aqui está o desafio. Se você acredita que a sua religião possui a verdade, tente apresentar um argumento que uma pessoa de outra religião também possa analisar. Sem atacar, sem ofender, sem machucar o seu próximo, sem chamar ninguém de ignorante. Apenas apresente o seu melhor argumento. Porque talvez alguém leia o seu comentário e perceba algo que nunca havia pensado antes. E talvez você também encontre nos comentários uma pergunta que nunca havia feito a si mesmo. Esse é o objetivo de Em Busca da Verdade. Não é reunir pessoas que pensam exatamente da mesma maneira. É reunir pessoas dispostas a perguntar. Eu sou Edson Ponciano e enquanto existirem perguntas, a nossa busca continua. Em busca da verdade.